Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos à TV EB Educando. Eu sou o pastor Rubens Mendes e no nosso encontro de hoje nós estaremos dando prosseguimento ao segundo trimestre do ano de 2022, nesse trimestre em que nós estamos estudando acerca dos valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. E hoje, nesse nosso encontro, estaremos nos debruçando e refletindo acerca da lição de número 5, que há de ser ministrada no dia 1º de maio de 2022. E essa lição tem como título: O casamento é para sempre. Então, esse assunto é um assunto de suma importância, principalmente para os dias atuais. Basicamente, todos nós, de alguma forma, ou no nosso ambiente familiar, ou no nosso ciclo de amigos, nós temos alguém que é egresso ou que é oriundo de um contexto de separação conjugal, né? Nós conhecemos alguém, algum familiar, algum amigo que acabou experimentando aí esse momento que é muito traumático, é sempre muito traumático sobre os diversos aspectos, tanto nos aspectos emocionais, como financeiros, espirituais. Há prejuízos aí incontáveis, né, diante de um cenário como esse. E hoje nós estaremos tratando um pouco aqui acerca do casamento, da importância de nós imprimirmos o maior esforço possível para que a união conjugal, ela se mantenha consolidada, firmada, a despeito de tantas coisas que acontecem no sentido de abalar as estruturas da união conjugal. O que o Senhor espera é que nós, a cada dia, utilizemos os recursos que Ele tem nos dado, né, para que nós possamos manter aí firme essa estrutura do casamento. O Senhor, Ele tem nos dado sabedoria, inteligência espiritual, inteligência emocional, para que possamos lidar com as diversas dificuldades, né, de um relacionamento. Nós temos estudado aí durante esse trimestre, temos visto como o Senhor Jesus, Ele investiu, ele procurou aí dar orientações muito sólidas para que a gente, no âmbito dos nossos relacionamentos, a gente possa viver relacionamentos saudáveis. Há uma preocupação, a gente pode perceber isso claramente no Sermão da Montanha. Há uma preocupação no coração do Senhor Jesus acerca da qualidade dos nossos relacionamentos. E dentre os relacionamentos está o relacionamento conjugal, a relação conjugal. O texto áureo aqui da nossa lição encontra-se em Mateus capítulo 19, versículo 6, e diz assim: Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E é muito interessante isso, né, essa palavra de Jesus acerca do que Deus ajuntou, não separe o homem, porque todas as vezes que Deus, ele promove uma parceria, um ajuntamento, toda vez que Deus, ele estabelece, define a sua vontade com relação a qualquer coisa, né, que diz respeito à nossa vida, e de alguma forma a gente se levanta contra isso, né, isso que Deus fez. No caso aqui, Jesus se refere ao casamento, que Deus uniu, que Deus juntou, não separe o homem. Mas nós podemos aplicar essa verdade para quaisquer outras atividades da nossa vida, né? Tudo que Deus faz em nós e por nós, toda vez que a gente contraria isso, nós estamos, na verdade, com as nossas ações, dizendo aí que aquilo que Deus fez, Ele não fez devidamente, Ele não acertou, Ele errou nos seus feitos, né? Tanto para o casamento quanto para qualquer outra coisa da nossa vida.
Quando procuramos desfazer o que Deus fez, nós estamos dizendo que Deus fez errado, que Deus não soube fazer, né? E essa é uma das ideias que são passadas aí quando nós nos levantamos contra a vontade do Senhor. Pensando aqui especificamente no casamento, que esse, na verdade, é o foco, né, da nossa lição de número 5, é importante que a gente tenha em mente, né, aquilo que nós já falamos. É claro que a palavra aqui de Jesus em Mateus, no capítulo 19, tem um detalhe que é muito interessante. Nós não podemos fugir dessa verdade, dessa palavra, quando o Senhor ele diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E aí muitas pessoas, por conta dessa palavra, acabam perguntando: ok, o que Deus ajuntou, o homem não deve separar. Mas o que Deus não ajuntou? E aí? O que Deus não ajuntou? E as pessoas então trazem isso também para a realidade do casamento. Quando há notadamente uma união entre um homem e uma mulher, que essa união de repente não foi da vontade de Deus. Nesse caso, o casamento ele pode ser desfeito. E nós temos na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, nós temos alguns contextos em que verdadeiramente houve união entre um homem e uma mulher, e essa união ela não estava de acordo com a vontade de Deus. Nós temos, por exemplo, aí no livro de Esdras, né, no último capítulo, no capítulo 10 do livro de Esdras, uma narração muito interessante de quando o povo de Israel estava voltando do cativeiro da Babilônia, e havia ali muita expectativa. Na verdade era um retorno a Sião, era um regresso a Jerusalém, e havia um ambiente ali festivo. Mas Esdras, de repente, ele toma conhecimento de que muitos que ali estavam de volta a Jerusalém, eles haviam contraído um matrimônio com mulheres etéias, com mulheres estrangeiras, né? E aquilo ali trouxe uma grande tristeza para o coração de Esdras, né? A ponto dele se humilhar, dele rasgar as suas vestes, ele ficar indignado. E de repente Esdras ele reúne todo o povo ali e mostra, né, a grandiosidade do pecado cometido contra Deus, quando aqueles homens eles decidiram, naquele ambiente de cativeiro, eles decidiram se envolver com as mulheres estrangeiras, com as mulheres etéias, inclusive tiveram filhos. E é interessante, irmãos, que nesse contexto aqui, a decisão que houve por todos, né, era que aquelas mulheres e os seus filhos fossem despedidos, né, fossem mandados embora. Então, nós podemos perceber aqui, claro, existe todo um contexto, mas nós podemos perceber que textos como esses aqui dão bases às pessoas, diante do texto de Jesus, das palavras de Jesus. Esse texto de Esdras dá uma certa base e uma certa lógica para respondermos o que Jesus disse aqui, e está registrado em Mateus 19, quando ele fala: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então aqui nesse caso não houve uma união conforme a vontade de Deus. Então nesse caso aqui podemos perceber que houve uma separação, claro, foi uma separação traumática, que imagine, né, mulheres que estavam com seus maridos, mulheres etéias com os maridos judeus, numa união onde crianças nasceram, e essas crianças com as suas mães foram mandadas embora. Obviamente isso foi um contexto muito traumático, mas nós podemos perceber aqui que foi uma realidade, né? Então às vezes nós ficamos a nos perguntar até que ponto o casamento, aquela união, ela pode ser
indissolúvel, né? Até que ponto? Às vezes as pessoas elas têm toda aquela narrativa de que, olha, o casamento sob hipótese nenhuma pode ser dissolvido. É claro, e nós sabemos que Deus tem poder, né, para mudar todas as circunstâncias. Às vezes um casamento, como diz aí numa linguagem mais vulgar, um casamento vai mal das pernas, os cônjuges não estão se entendendo, há uma divergência muito grande nas opiniões, nas intenções, nos alvos, né, a serem alcançados. Cada um planeja de uma forma e o ambiente familiar se torna muito conturbado. E é claro que Deus, ele tem poder para fazer com que tudo realmente, definitivamente torne a se alinhar, né? Para que os dois caminhem numa única direção. Então, não duvidamos do poder de Deus, não duvidamos do interesse de Deus em colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Mas a gente percebe aí que existem situações dentro de um lar que são complicadas, né? Mesmo Deus tendo poder, mas em alguns momentos a decisão, de repente, por uma separação é a decisão mais plausível, né? Por exemplo, às vezes a gente fala assim, mas como a separação vai ser uma coisa plausível quando ela por si só causa tantos transtornos, né? Principalmente quando existe uma criança ou algumas crianças envolvidas aí nesse ambiente. Mas aí é interessante, dependendo do que está acontecendo no âmbito desse relacionamento, existem casos que precisam ser avaliados se o trauma é menor na separação ou na convivência, onde há um contexto de violência e as crianças estão sofrendo, de repente, muito mais do que uma separação. É claro que eu estou falando isso aqui, mas eu sou perfeitamente consciente do poder de Deus de mudar, de fazer com que a paz venha reinar no ambiente desse lar, desse relacionamento, né? Existem muitas parcerias que a gente desenvolve aí no decorrer da vida, mas não há dúvidas de que a parceria do casamento, ela tem um contexto diferenciado, é um contexto bem mais complexo. Essa união conjugal, né, ela está profundamente relacionada com uma união espiritual. E, claro, a gente pode de repente aqui simbolizar isso de uma forma bem rudimentar com a figura daquela massinha chamada Durepox, né? Algumas pessoas utilizam bastante o Durepox, que na verdade são duas massinhas que elas vêm ali na caixinha separadas, mas a partir do momento em que elas se unem, que elas são ali fundidas uma na outra, é impossível depois se separar, né? Depois que há aquela solidificação, aquela fusão, por mais que a gente tente separar, sempre haverá um pedaço de uma parte na outra parte, e na outra parte haverá um pedaço também naquela parte onde houve a separação. Então sempre haverá ali partículas de cada uma das partes, né, nessa fusão. Quando há separação, existe aí esse empobrecimento, né, onde parte de um vai embora com o outro, parte do outro também acaba sendo deixada, né? Então há um empobrecimento. Um grande pensador aí do passado, chamado Antoine Saint-Exupéry, né? Ele trouxe uma frase que é muito interessante, quando ele fala assim: quando alguém parte de nós, né? Alguém vai embora, quando alguém parte de nós, essas pessoas, elas não vão sós, e elas não nos deixam sós.
elas deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Então, é exatamente isso que acontece, né, quando há uma separação. As pessoas que se vão, elas levam um pouco de nós, mas elas deixam também um pouco delas, né, em nós. Então, é muito prejudicial qualquer tipo de separação. Nós temos muitos exemplos na Bíblia Sagrada de situações que eram completamente desfavoráveis e Deus mudou a história pelo poder de Deus, né? Eu fico maravilhado, por exemplo, com aquela história do profeta Oséias, quando Deus o mandou casar com uma prostituta, né? Porque o ministério profético de Oséias, ele foi muito menos de palavras e muito mais da experiência da sua própria vida. Então, a vida de Oséias era a mensagem profética dele, né? E ele, então, casou-se com uma mulher prostituta, que volta e meia, essa mulher saía de casa e ia em busca dos seus amantes, encontrar-se com os amantes, né? Adulterar. E aí teve um momento em que Deus, ele fez uma promessa a Oséias, dizendo que Deus iria construir uma cerca em volta dos caminhos em que Gomer, mulher de Oséias, passava quando ela ia em busca de seus amantes. E aí, por conta dessa cerca que Deus estaria construindo, essa mulher, quando ela então saísse de casa para buscar os amantes, essa cerca de Deus não permitiria que ela encontrasse esses amantes. Então, por não encontrar os amantes, ela decidiria voltar para o seu marido, para casa, né? Porque é melhor estar em casa com seu marido do que estar ali perdida, sem conseguir encontrar, alcançar os seus objetivos. Então, nós podemos perceber claramente uma intervenção de Deus, onde uma pessoa obstinada ia, né, em busca de alguma coisa e Deus não permite que ela encontre. E essa pessoa, então, volta para casa. Deus, ele pode trabalhar no coração, né, nesse momento, de repente, no coração de um marido, no coração de uma esposa, que tem sido, de repente, o ponto de tensão desse relacionamento, né? E Deus pode trabalhar para que, de repente, essa pessoa se volte para o seu próprio casamento e entenda que o melhor lugar a melhor postura é investir na qualidade desse casamento, porque ele ainda pode render muitos frutos e glorificar bastante o nome do nosso Deus. Nós temos a história daquele endemoniado gadareno, né, quando Jesus o libertou. Aquele moço era um moço endemoniado, havia uma legião de demônios que o dominava e o levava a fazer coisas que traziam constrangimento à sua família, porque aquele homem andava nu, andava pelos cemitérios, vivia acorrentado, mas ele não fazia aquelas coisas por vontade própria, ele fazia aquelas coisas porque era influenciado por uma legião demoníaca. Quando ele foi liberto por Jesus, o ato seguinte foi aquele homem estar ali, de banho tomado, todo bem vestido, sentado ali aos pés do Senhor, né? Uma pessoa tratada, uma pessoa sarada, uma pessoa que não estava mais sendo influenciada ou por demônios ou pelo ambiente, né? por más companhias. Quando Jesus liberta essa pessoa, ela se torna uma bênção, e aquele homem agora ali era uma bênção, e ele queria inclusive seguir Jesus, e Jesus fala assim: olha, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas o Senhor fez por ti. Então aquele homem, ao voltar para casa, ele volta transformado e ele volta mostrando, testemunhando acerca do poder de Deus. Então eu quero aqui ser boca profética de Deus para a sua vida, meu irmão e minha irmã, você que de repente está vivendo em um momento tenso, um momento difícil no seu casamento, ou conhece alguém que esteja vivendo nessa situação. Olha, Deus tem poder para libertar, Deus tem poder para transformar, e Deus tem poder para fazer com que essa pessoa
volte-se para sua casa, para sua família, volte-se completamente transformado. E se antes era um peso, se antes era um momento, era um objeto de escândalo e constrangimento para a família, agora, transformado pelo poder de Deus, há de ser uma bênção, né, para esse ambiente familiar. Deus pode todas as coisas, né? Então, o Senhor Jesus, ele vem aqui trazendo verdades poderosas, libertadoras, para que a gente consiga encaixar aí as divergências, as diferenças de opinião. Basta nós pensarmos aí, queridos, o que acontece no contexto de uma união conjugal, quando de repente, por exemplo, dois jovens, eles se unem para viverem debaixo de um mesmo teto, para viverem uma mesma realidade, mas são pessoas que vieram de contextos totalmente diferentes, né? O rapaz foi criado no seio de uma família, talvez numa cidade diferente, a moça foi criada em outro contexto, receberam valores talvez diferentes, né? Princípios diferentes, e adquiriram pontos de vista diferentes por causa dessa bagagem que essas pessoas receberam durante aí o seu crescimento no seio de suas famílias. E quando essas pessoas se unem, existem ali muitas coisas diferentes, muitos pensamentos diferentes que agora precisam se fundir para se transformar num objetivo único. Isso não é fácil. Por isso que muitos casamentos eles não conseguem se manter nos primeiros momentos por causa dessas tensões. E aí, a partir do momento em que vão aprendendo a conviver, a se conhecer, vão aprendendo a se tolerar, a serem mais flexíveis, as coisas vão se encaixando, né? E o amadurecimento vai dando aí a esse relacionamento uma certa solidez. Mas tudo isso requer perseverança, confiança no Deus que está interessado, que aquilo que Ele uniu permaneça unido, né, para a glória do nome do Senhor. Então Jesus ele vem trabalhando a importância do casamento, né, a importância de consolidar essa união. Como nós falamos, existem aí muitos casais hoje dentro das nossas igrejas que viveram um contexto de divórcio, casaram-se novamente, e haverá sempre essa discussão acerca da possibilidade de ter um novo casamento ou de não poder se casar mais. Na Bíblia nós temos textos que são bastante incisivos, tanto de Jesus quanto de Paulo, dizendo acerca da importância de ao se separar, né, não casar-se novamente, ou casar com a pessoa da qual houve ali a separação. Mas existem outros textos na Bíblia também, do próprio Senhor Jesus, quanto do apóstolo Paulo. Eu recomendo que você, de repente, procure se aprofundar um pouco mais em algumas teses, né, de alguns estudiosos, de alguns teólogos, que mostram que se em um determinado momento há um texto muito incisivo acerca da impossibilidade de um novo casamento, mas outros textos dão margem, né, para que haja essa possibilidade. Então, quando há, na verdade, essas margens para que teses se levantam, então é mais complicado para, de repente, nós sermos taxativos em determinadas decisões. É por isso que hoje a maioria das igrejas já tem assimilado aí essa possibilidade de um novo casamento, né? É claro que isso é fundamentado em teses, mas nós temos aí muitas teses, né, que a gente vai precisar conviver até o último momento, onde nós conheceremos aí de uma forma bem clara, sem qualquer possibilidade de dúvidas, aquilo que realmente o Senhor ele
ele tem no seu coração. Nós temos, por exemplo, no caso da doutrina da salvação, né, a soteriologia, nós temos aí essa questão da salvação, do livre-arbítrio, ou da predestinação. Então são assuntos que são teses que foram levantadas a partir de alguns textos bíblicos e que vão perdurar, e a gente vai precisar conviver com isso aí, né? Até o momento em que a gente de repente vai ter uma revelação plena. Tá bom, meus queridos? Também na nossa lição o Senhor ele vem tratando acerca do adultério, né? Nesse mesmo contexto aí, o Senhor ele apresenta aqui um dos principais motivadores para a dissolução do matrimônio, né? Um dos principais motivadores é o adultério. O adultério, ele muitas vezes, e por conta de muitas questões, o adultério ele acontece por diversos motivos, mas ele é um dos principais vilões aí, né? E Jesus ele é muito incisivo nisso, e ele é tão profundo nisso que ele ressignifica a questão do adultério da lei, né, da lei de Moisés. Ele vai bem mais além quando ele diz, olha, que o adultério agora no ambiente do reino de Deus, ele não é apenas a questão da ação, da prática física propriamente dito, mas o adultério ele está relacionado à motivação interior. Jesus trabalha bastante aí. Nós temos sido aí de certa forma bombardeados, no bom sentido da palavra, nós temos sido bombardeados nesse trimestre com essas questões das motivações internas, né? Isso é um pilar central do reino de Deus, as intenções, né? Pilar central no que diz respeito ao nosso convívio, à nossa conduta no âmbito desse reino. As nossas intenções, e não apenas, e não tão somente as nossas ações. Embora as nossas ações sejam importantes, porque elas, na verdade, vão manifestar o que está no nosso coração, mas o que o Senhor ele olha em primeiro momento mesmo são as intenções, são as motivações internas. Então o adultério aqui, ele já vem dizendo que só pelo fato de na nossa mente, na mente do homem ou da mulher, né, se instalar ali o desejo por uma outra pessoa, quando nós somos casados e vem esse desejo na mente, né, isso nem se materializa, mas apenas no pensamento já é consumado e já é identificado pelo Senhor como uma prática de adultério, né? Então é muito importante nós procurarmos manter o nosso coração preservado, e Salomão lá no livro dos Provérbios, Provérbios 4, versículo 23, ele já nos dá um conselho para que o nosso coração esteja preservado, quando ele já nos dizia o seguinte: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, né? É a partir do coração que vem as tomadas de decisão, é a partir do coração que vem as escolhas, é a partir do coração que se manifestam as inclinações, aquilo que nós pretendemos prestigiar ou dar atenção, é a partir do coração. Se o coração estiver preservado, se ele estiver saudável com relação às coisas de Deus, aquilo que vai fluir dele não vai nos colocar aí em uma situação de pecado, né? Como, por exemplo, o adultério. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E também em Provérbios 27, no verso 7, há uma outra recomendação a nós, que diz o seguinte:
A alma farta pisa favos de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Olha que lição interessante. Uma alma farta, uma alma satisfeita, uma alma bem alimentada, ela é capaz, inclusive, de rejeitar favos de mel. Favos de mel, queridos, aqui nessa figura de linguagem, nessa ilustração, é algo que não se rejeita, é algo que não se despreza, né? Favo de mel é algo desejável, mas uma alma satisfeita, uma alma farta, até o que é bom e desejável, ela é capaz de rejeitar. Mas, em contrapartida, uma alma faminta, até o que é amargo se transforma em doce. Ora, se ela está com fome, o que vier é lucro, né? É lucro. Então, até o amargo é tido como doce. Daí a importância de nós procurarmos manter a nossa alma alimentada e saudável, né? Um relacionamento saudável, principalmente com Deus, porque isso é o ponto de partida para que todos os outros relacionamentos sejam bem estruturados. Então a gente investe no nosso relacionamento com Deus e aí nós vamos aprender a partir desse relacionamento a como nos relacionar com as outras pessoas. Nós vamos entender que a gente precisa ser tolerante em muitas coisas, nós precisamos ser flexíveis em muitas coisas, porque é exatamente assim como que Deus se comporta conosco, tolerante, flexível. Se Deus, na verdade, fosse utilizar aí conosco a lei do talião, olho por olho, dente por dente, nós não nos manteríamos de pé, nós não estaríamos aqui, né? Então, assim como Deus é benevolente, Deus nos perdoa, Deus usa de misericórdia, é fundamental também que a gente aprenda a ser benevolente, né? E quando nós fazemos coisas que honram a Deus, coisas que são compatíveis com os interesses de Deus, nós contamos com a parceria de Deus, com a ajuda dele. E aí nós vamos ver Deus trabalhando, né, naquilo que para nós é tão complicado e tão difícil de resolver. Nós vamos perceber ali o Senhor indo adiante de nós, pelejando as nossas pelejas, guerreando as nossas guerras. Então, em Deus há sempre uma possibilidade de que o pior caos, a situação mais terrível, seja transformado em um contexto abençoado e abençoador. Tá bom, meus queridos? Então, nós temos aqui no tópico 2, mostrando, né, o que rege o coração, regerá o corpo. Então, aquilo que está no nosso coração, aquilo que o homem pensa no seu coração, diz a Bíblia, isto ele é. Então, o coração, e claro, o coração que nós estamos nos referindo aqui, é o coração abstrato, é o coração subjetivo, não necessariamente é esse coração de músculo que está dentro do nosso peito, mas é aquele que é o centro das nossas emoções, né? Isso ele vai reger aí, ele vai comandar o nosso corpo, por isso que é fundamental que ele seja saudável, que nele haja sanidade de Deus, né? E aí tudo mais vai estar dentro das possibilidades, inclusive com relação à nossa própria identidade sexual, a nossa sexualidade, né? Como é difícil o ser humano lidar com os seus hormônios, as tentações. Isso é complicado, mas com Deus a gente consegue, com a presença de Deus, com o suporte de Deus, é possível, né, a gente suportar as tentações. Inclusive existe aí algo bem interessante com relação à tentação e à provação. Muitas pessoas têm dúvidas o que é uma coisa, o que é outra coisa. E aí a gente pode, de uma forma bem objetiva, dizer o seguinte: a tentação é aquilo que vem para procurar expor o pior que há em nós.
E a provação é aquilo que vem para tentar expor o melhor que há em nós. É por isso que de Deus não vem a tentação, porque Deus não está interessado em ficar expondo o pior que há em nós. A tentação justamente vem mexer com a nossa natureza e procurar ali expor o pior que há na nossa vida. Mas Deus, quando Ele nos prova para que a gente cresça, a gente se agigante na fé, para que a gente mostre, né, às vezes para nós mesmos, o quanto nós podemos naquele que nos fortalece. Então, é muito interessante aí essa nossa vivência na presença do Senhor, dia após dia, nós vamos prevalecendo, né? Aqui no tópico 2, também no subtópico 3, fala sobre a sujeição do corpo ao Espírito Santo. São recursos que Deus nos dá. Nós sabemos que, humanamente falando, não é fácil nós retermos aí os nossos impulsos, mas se nós submetermos o nosso corpo, a nossa vontade ao Espírito Santo, e esse é o recurso que Deus nos dá, a gente vai ver que é possivelmente plausível aí prevalecermos, né? E atentarmos aí para as palavras de Billy Graham, quando ele recomenda, né, a termos cuidado com o segundo olhar. Segundo Billy Graham, o segundo olhar que é perigoso. Então, quando de repente passa alguém que chama a nossa atenção por conta da sua estética, da sua beleza, né? Alguém que de repente atrai a nossa atenção, e segundo Billy Graham, se nós dermos o segundo olhar, é porque houve já uma semente aí no coração, e se a pessoa é casada e é atraída por aquela que passa, então nessa atração, nesse segundo olhar, já se instala aí todo o ambiente apropriado para que o pecado do adultério seja evidenciado, né? Existe também uma frase de Stanley Jones que diz assim: o pensamento adúltero é derramar óleo no fogo para apagá-lo, né? Então, quer dizer, você derramar óleo no fogo vai alimentar mais ainda. E segundo Stanley Jones, o pensamento adúltero é exatamente derramar óleo no fogo na intenção de apagá-lo, nunca vai apagá-lo. E o tópico 3 aqui da nossa lição fala sobre a indissolubilidade do casamento, né? E nós já podemos perceber aqui, comentamos inclusive no início, né? Invertemos um pouco aí os tópicos e nós falamos sobre a importância de nós lutarmos com Deus para que não haja essa indissolubilidade da união conjugal, né? Porque os traumas são grandes, os sofrimentos, né, são terríveis. E fechando aqui então a nossa conclusão, eu traria aqui um texto que é muito utilizado no ambiente do casamento, lá em Cantares de Salomão, no capítulo 8, versículo 7, que diz: as muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo, né? Então, existem muitas águas que vêm, né, que dão sobre nós, sobre o nosso casamento, no intuito de afogar, de apagar esse amor. Mas com Deus, nós temos a promessa de que mesmo essas muitas águas, mesmo sendo fortes como forem, elas são incapazes de apagar esse amor. Com Deus, elas são incapazes de apagar esse amor, e nem os rios, os muitos rios, eles são capazes de afogar, né, esse amor, porque Deus, Ele é o nosso garantidor. Amém, meus queridos? Nós vamos ficando por aqui, e o pedido que nós fazemos agora é o que fazemos sempre no final das nossas reflexões, para que você nos ajude, curtindo, comentando, compartilhando. Se tudo isso aqui foi relevante para você, também se inscreva no nosso canal e nos ajude aí nessa parceria. Que Deus em Cristo continue lhe abençoando, e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço.